Vamos chamar agora com vocês o Dr. Raul Persona. Esse passa, esse volta, esse não aperta. Senhoras e senhores, bem-vindo ao Teatro da Vida. Nessa história, vou mostrar para vocês como cada um de nós utiliza-se máscaras para interpretar diferentes papéis. Eu acredito que a vida é um grande teatro, sim. Espero que no momento que iremos passar aqui hoje, possamos vivenciar a mais bela cena de amor, carinho e respeito pelo sentimento de cada um aqui presente. Você está vivendo o roteiro que foi escrito por você ou está seguindo o roteiro imposto por outras pessoas? Quando chegamos ao palco da vida, a trama já está acontecendo. O cenário do nosso nascimento, por exemplo. Nossa mãe, até o momento do nosso nascimento, ela é a personagem principal. Médicos, enfermeiras, parentes são coadjuvantes. E alguns, para essa história, são apenas figurantes. Não é verdade? Qual máscara você mais utiliza para enfrentar o mundo? E o que aconteceria se você atirasse? Imagine-se cercado no palco por inúmeros espectadores que esperam de você certo comportamento, certa atitude. Ao longo dos anos, fomos aprendendo a utilizar máscaras, conscientes ou inconscientemente. Algumas para se proteger, outras para pertencer a um determinado grupo e algumas simplesmente para sobreviver. Eu sou o Dr. Raul Persona, psicanalista e treinador emocional. Tudo isso começou lá na década de 70. Em 1978, havia uma criança que existia dentro dela um desejo de ser grande, desejo de superpoderes. E o desejo mais radiante era de poder voar e salvar vidas. À época, não havia tantos recursos para instruir a imaginação das crianças. As pequenas intervenções eram através de desenhos animados que passavam na TV ou alguns gibis. Então, o jeito era a gente instruir nossa imaginação através dos testes, ou seja, de erros e acertos. E o pior é que os erros eram a grande maioria das vezes, né? A gente se lascava mesmo, não é verdade? E estava tudo certo. Ao longo da minha primeira infância, passei ao lado do meu avô. Papai trabalhava muito. Muitas vezes eu nem o via chegar em casa à noite. Com meu avô, a gente empinava pipa, jogava bola, vendíamos caldo de cana na garagem do quintal. Era muito legal. Meu avô, para mim, era um herói. Ele era alto, forte, me defendia dos meninos maiores da rua, até mesmo da minha mãe, quando me colocava de castigo. E eu adorava meu avô. Certo dia, meu avô ficou muito doente. Ele pediu o tempo todo que queria me ver. Mas eu não queria visitá-lo. As pessoas me diziam que ele estava se definhando. Era só pele e osso. E eu tinha muito medo de perder meu avô. Durante uma manhã, no café, meu pai me chamou para conversar. E me disse: filho, vovô vai virar uma estrelinha. Mas antes disso acontecer, ele precisa te ver e se despedir de você. Isso foi o que aconteceu. Ele morreu no mesmo dia que eu o visitei. Às vezes, na cabecinha daquela criança inocente, acreditava que se eu não tivesse ido visitá-lo, ele ainda poderia estar vivo. No teatro da vida, a morte não é uma ficção. Ela é uma realidade. E muitas vezes nossa vontade será sequestrada diante de contextos e enredos adversos na história de cada um. A vida segue. E a gente vai se moldando. A gente vai se desenvolvendo diante de cada cena, de cada contexto. Me recordo que na época de 95, meu lado financeiro estava muito crítico. E foi então que eu recebi uma proposta para trabalhar como taxista. À época, os assaltos eram intermináveis, mas a exposição era inevitável. No sábado à noite, um senhor e um jovem me pediram para levá-lo para casa. Então eu aceitei, sem desconfiar do cenário
aterrorizante que logo iria vivenciar. Afinal de contas, eles se apresentaram como o avô e o neto. Eu recordo que o avô foi sentado no banco traseiro, bem atrás de mim, e o seu neto no banco dianteiro. Durante o percurso, fomos conversando de uma forma informal, descontraída. Lembrei até de algumas cenas que eu havia vivenciado com meu avô. Entretanto, meus amigos, no teatro da vida, os roteiros se entrelaçam. E no final da corrida, eu me tornei um coadjuvante da história alheia. O senhor, de uma forma truculenta e muito rápida, me deu uma gravata com o seu braço esquerdo, e com a mão direita ele apertou tão forte o revólver na minha nuca e me disse: agora você já era. E ele apertou o gatilho. Senti o meu sangue congelar. Eu vi a minha mente passar por todo o meu corpo. Era tipo um calafrio que subia dos pés até a cabeça. Eu vi a minha vida como uma tela de cinema. E na última cena, a imagem era do meu rosto. Me perguntei: morri? Sabe quando você está assistindo um filme de terror, numa cena tão envolvente, que você está totalmente no estado de flow, em que nada nem ninguém importa, somente você? Foi então que eu percebi que o clique que eu ouvi foi um disparo que falhou. Nesse momento, uma discussão interminável entre os dois aconteceu dentro do carro. Confesso, pensei em abrir a porta e sair disparado. Mas eu não podia contar com o risco, com a mesma sorte, dele atirar novamente. Então eu me contive e permaneci ali, aguardando o desfecho daquela discussão. Me colocaram no porta-malas do carro. Trancado ali por 5 horas, 5 horas, rodando pela cidade, sem saber o que ia acontecer, um estado de medo e pavor começou a se fazer presente. O descontrole emocional chegou. Então, de uma forma estratégica ou intuitiva, eu comecei a respirar conscientemente. Os meus pensamentos foram baixando, meus batimentos cardíacos normalizando, e uma voz interna, um self-talk muito forte e real se fez presente. Era como se eu tivesse uma mente aqui dentro do corpo falando comigo. E essa voz me disse assim: se não há o que possa ser feito, então durma. E assim foi. Em coisas de segundo eu adormeci. Só fui acordado quando foi batido na tampa do porta-malas do carro, me dizendo que estavam me deixando ali, naquele lugar. Então, após muito tempo, forçando a tampa nas costas, o trinco se rompeu. Eu pulei do carro e saí correndo em zigue-zague, tentando fugir de algum suposto tiro. Quando eu me deparei, eu estava numa rua residencial, sozinho. Então, com cautela, eu voltei até o carro e fui para casa. No teatro da vida, não tem folga. A vida aqui é contínua. Na noite seguinte, eu já estava trabalhando normalmente. Confesso que após esse episódio maluco, apavorante e desafiador, tive que encontrar algumas estratégias emocionais para me poder manter em pé. Afinal de contas, esse foi um golpe emocional muito forte. E no teatro da vida, nem sempre podemos controlar o nosso roteiro, mas podemos decidir como iremos vivenciar a nossa história. Depois de muito sofrer as consequências desse trauma, eu precisei ressignificar algumas coisas. No teatro da vida não tem dublê. As coisas são como são. E você tem que se adaptar. Você tem que se moldar. Foi então que eu desenvolvi o flow do amor. E aprendi a ter a atitude de motivar, ouvir e respeitar tudo aquilo que estava acontecendo comigo. E deu certo. Esse é um método muito simples, mas muito eficaz. Quem de vocês gostaria de ganhar um livro meu? Por favor. Qual é o seu nome? Mariana, obrigado por participar. Mariana, o que aconteceu aqui não foi um ato simples. Quando eu tive a atitude
e decidi oferecer o livro, por fazer algo que eu gosto, uma parte do meu cérebro ligado à felicidade disparou no meu corpo a endorfina, que é um analgésico natural. Por outro lado, você que foi motivada pela minha atitude e foi escolhida, algo interessante aconteceu no seu corpo também. Quando você recebeu esse livro, seu corpo liberou a dopamina, que é um hormônio da recompensa. E essa sensação de recompensa dispara na gente uma sensação de realização e felicidade. E isso vai fazer com que você haja assim da próxima vez. E aqui está a lição. Quando reconhecemos que esses hormônios são respostas naturais do nosso corpo, a gente pode aprender a superá-las e agir conscientemente da próxima vez. Eu entendi que foi muito difícil acreditar nas pessoas novamente. Esse foi um ato da minha vida muito difícil. Mas eu entendi também que não é essa situação que monta toda a humanidade. Há muito lado bom nas pessoas também. Graças à minha esposa, à minha família, eu consegui me reestruturar. Hoje, eu tenho uma vida saudável. Passeio por todos os lugares que eu quero ir. Sou empresário. Exerço a atividade que gosto de fazer. E tudo isso aconteceu e continua acontecendo porque eu tenho a atitude de me motivar, de me ouvir e de me respeitar. E isso pode ser assim com vocês também. Se vocês me permitirem, eu gostaria de compartilhar com vocês uma sincronização que eu faço diária. Vocês aceitam? Vocês me permitem? Posso pedir então que vocês fiquem em pé, por favor? Fechem os seus olhos. Conecte-se com o seu Deus maior. Permita que minhas palavras criem na sua imaginação as imagens. Conecte com aquele seu Deus. Isso. Que a tua luz ilumine o nosso espírito. Que através dela possamos desenvolver o nosso trabalho em busca dos nossos objetivos, colhendo apenas os bons frutos. Que o equilíbrio dos nossos pensamentos estejam em harmonia com as pessoas que nos rodeiam, tornando-nos assim em um corpo belo e saudável, para que possamos aproveitar e admirar toda a sua perfeita criação. Que assim seja. Abraços do amigo, Dr. Halt Persona. Meus amigos, esse é o nosso endereço digital. As pessoas que quiserem nos seguir, nos acompanhar, quem entrar no nosso direct e digitar "Eu quero o livro", a gente vai estar disponibilizando um e-book para essas pessoas. Para a gente finalizar, eu vou dividir com vocês um pedacinho de um trailer de uma música que a gente desenvolveu para isso. É coisinha bem rapidinho. Espero que vocês gostem. Dia da vida, entre o ar da terra e os campos inteiros, no brilho da luz ou na sombra que resta, somos mais que personagens dessa grande festa. Esse é só um trechinho, tá? A gente vai estar disponibilizando tudo dando certo no Spotify e na nossa rede social também vai estar o vídeo completo lá, ok? Muito obrigado, valeu pela atenção, Instituto Lima, a minha família, os convidados, que o Papai do Céu abençoe a todos.